você encara cliente varejo picadinho e você presta esse serviço para os industrial. O mercado doceiro é um mercado bastante desafiador. E vocês passaram, anos 90 foi plano Collor. Exato. 89, 90, a inflação era 90%, chegou a 90% num só mês. Foi a fundação da Diskra, o que vocês falaram, nessa mesma época. Ou seja, vocês tomaram decisões importantes que se confirmaram muitos anos passados, quase 40 anos passados, certas e adequadas, mas vocês tomaram essa decisão no meio da batalha, no meio da guerra. Planos econômicos um atrás do outro, um plano que não funciona, depois é seguido por uma baita desvalorização da moeda, corta 3 zeros da moeda e se vira, depois muda de moeda e volta para a moeda. Nós vivemos tudo isso nos anos 80 e 90, sobretudo. Conta um pouco para a gente como é que foi também a experiência de vocês nessa época complicada, que uma distribuidora ela é bastante suscetível a questões financeiras nesse país nosso aqui, né? Sim, exatamente. As margens são muito estreitas, né? Porque a gente está entre o fornecedor e o varejo. Então, realmente é um desafio grande. Nessa época, então, nem se fala, o tal do overnight era quem mandava. O mercado era orientado pelo financeiro, não pelo comercial. Você tinha que ter uma administração financeira muito forte. Está aí que foi muito importante o conhecimento financeiro que eu adquiri no mercado financeiro, trabalhando lá 3 anos. Isso foi muito importante. Então, para a gente estar lidando com esse período. Mas aí também conta-se com uma grande vantagem de uma empresa familiar. Você tendo uma estrutura mais enxuta, você resolve, você reage muito rápido. Então, isso é importantíssimo, você está tendo esse fator que a empresa familiar tem. Então, você conversa rapidamente e reage rapidamente. Esse é o ponto. Isso também vem se traduzindo, trazendo até os dias de hoje, a gente é assim. Não parou de ter mudança, mudou o que se muda, né? Mas hoje, guerras, enfim, epidemias, você tem que ter essa agilidade de sentar numa mesa, tá assim, assim, assado e resolver rápido, né? Então, isso é uma vantagem que a gente, nas empresas familiares, tem que estar utilizando. Não pode demorar para o board, não sei o quê, voltar lá, já foi o negócio. E o conhecimento técnico de você também estar ali, nesse momento dos anos 90, jogar junto de um overnight, então saber aonde você colocava o dinheiro, crédito, que é fundamental. O varejinho, ele tem muita gente que quebra, muita gente que abre, então você teve que ter essa habilidade de saber para quem você ia dar o crédito e para quem você não ia dar o crédito total. Foi um período de muito aprendizado. E também, um fato muito importante, específico do segmento da distribuição, que você tem um vínculo, como hoje até temos, um vínculo muito grande com os nossos fornecedores. Então, os nossos fornecedores também traziam muitas informações de mercado, o mercado está indo para isso, o mercado está indo para aquilo, e nos ajudou muito a estar apostando as fichas em locais que a gente tinha mais visibilidade de retorno. E até hoje é assim. Óculos limpo, né? Boa visão, saber o que está fazendo e tudo, rapidez, tem sido e continua sendo o sucesso de muita gente que reage rápido, que precisa reagir rápido, sobretudo no mercado como esse, que as coisas são de ontem para anteontem. É impressionante. Hoje não é tão financeiro o drama hoje, mas ele é... Mudam os dramas, mas as encomendas seguem as mesmas. Todos os que viveram nos anos 80 e 90, os executivos, sobretudo, têm a vantagem de poder dizer que a escola que nós tivemos foi muito útil e não foi nenhuma escola acadêmica, foi a sobrevivência do mercado. Do dia a dia. Quanto foi de arte, quanto foi de ciência, quanto de feeling, quanto de matemática. Como é que você enxerga esse assunto hoje? É tudo isso que você falou. E ainda deve ter alguns fatores além do que você disse. Então, foi um período, e ainda é hoje, cheio de temperos. Não sei te falar se o sal é o principal tempero disso, mas... Você pode botar glutamato também, que é aginomoto. Que é aginomoto, exato. Que é um dos fornecedores que a gente distribui. Então, assim, eu não sei te precificar. Até porque durante toda essa história, às vezes teve um fator um pouco mais pesado, ou seja, o financeiro, como eu falei nos anos 90, era muito necessário olhar ali como é que eu estou comprando, como é que eu estou vendendo, que prazo que eu tinha na compra, que prazo que eu tinha na venda, então era muito fundamental. Depois que a gente teve a estabilidade com o Plano Real, a gente voltou a olhar o comércio
exatamente comprar e vender no sentido de giro de produto, o must naquela época. Então, deixou de ser financeiro para ser comercial e de uma maneira muito forte. E aí, então, você começou a ver tendências de mercado, para onde ia consumir, para onde o consumidor iria, e aí você tentar antever, olhando isso, você buscar fornecedores que iriam estar solucionando aquela tendência, né? Vou dar um exemplo. A gente está trabalhando há 3 anos no mercado de saudáveis, que era já algo que a gente já, questão até um pouquinho antes da pandemia, falou, a gente precisa começar a trabalhar com produtos de saudabilidade. Até porque o Nissin miojo e o glutamato monossódico e o aginomoto são bastante combatidos nisso. Então a gente falou, precisamos procurar fornecedores nessa que nos atendam. Hoje a gente é distribuidor da Jasmine, né, com granola e outros produtos tal de saudabilidade. Então isso é de suma importância no nosso negócio. A gente prevê, olhar cenários, ler cenários e ir atrás que sejam coerentes a esse cenário que você está estudando. A arte se substitui, você pode substituir facilmente o termo por antevisão. Você usou esse termo agora há pouco. Uhum. Eu acho que essa ilustra bastante isso. Muitas empresas acabam vivendo no corre-corre, no giro para pagar boleto. E isso faz com que elas não tenham a chance de ter essa antevisão. Não se dão a esse privilégio de poder parar, olhar o mercado, pensar sobre ele e falar, é por aqui que eu devo ir. Portanto, nesse aspecto, eu acho que uma coisa bastante clara, essa antevisão de vocês é uma coisa que vem junto com a arte, vem junto com... Vocês herdaram isso aí, talvez... de ter dirigido caminhão, de ter feito a entrega no varejo, de estar em contato contínuo com os seus clientes. E os clientes da ponta final. Quer dizer, não somente o que vende e o que não vende, o que é mais aceito, o que não é tão aceito, e como é que está o mercado, como é que está o crédito, porque a maioria dos grandes pontos de venda que se atende, né, ou até hoje, vivem muito do caixa. O resultado, a grande maioria das empresas brasileiras, costuma dizer, né, parece padaria, né? Ninguém faz análise de demonstração de resultados, nada. Abre a gaveta no final do dia e vê quantos tem lá, quanto sobrou. Então, o caixa é o rei dessa história. A arte você tem, sim, você tem um feeling, mas você tem como quantificar ou qualificar, pelo menos, um determinado caminho. Não ser tão preciso, mas pelo menos chegar, é para a direita, é para a esquerda, é para norte, é para sul, e isso é fundamental. Tem uma outra frasezinha que a gente utiliza lá, que é o seguinte: quem descobre antes a fonte bebe a água mais limpa. Então, se você chega antes, você tem condição de você também... A Nissin Miojo, para nós, é um exemplo disso. Quando a gente começou a distribuir macarrão instantâneo, o cliente pegava um pacote de 500 gramas de massa tradicional e falava assim, mas espera aí, você está querendo me vender um produto de 90 gramas, que era o que naquela época, com o preço desse de 500. Não, mas é diferente. Não, mas aqui está escrito macarrão, o seu também está escrito macarrão. O desconhecimento era tanto que a gente teve que trabalhar, fazer degustação, mas a gente antevia, esse é o ponto, a gente estudava, falava, isso tem uma aderência muito grande com o brasileiro. E acabamos, deu certo. Hoje, o brasileiro tem um hábito de consumo de macarrão instantâneo muito grande. Não igual ao Oriente, até menos do que os Estados Unidos, mas vem uma pujança muito grande. Só para contextualizar, a Nissin está construindo no Paraná a maior fábrica da Nissin fora do Japão. Essa antevisão, ela realmente está muito próxima da arte, como você disse. Então, o feeling, a arte, mas você começa a ter alguma coisa qualitativa, tem que ter essa qualitativa para você estar caminhando, deixando de ser feeling e ser alguma coisa mais tecnológica, alguma coisa mais palpável.